Abacuque capítulo 3. Eu espero que você prestou atenção a tudo que foi falado até o momento, para que você veja que a mensagem que Deus nos dará essa noite é uma mensagem revelada e que nós possamos ouvir, guardar no nosso coração e praticá-la. Amém? Também não sei se você está preparado para ouvi-la, né? Mas a minha função e a minha vocação é expor a palavra de Deus ao povo dele. Amém? Abacuque capítulo 3, verso de número 2. Para os crentes mais antigos, este verso de Abacuque, ele é bem conhecido, não é? Embora haja um pouquinho de confusão no meio da igreja evangélica em geral, em relação à oração de Abacuque. Então, desde terça-feira, o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto. E eu tenho estudado os 3 capítulos de Abacuque para poder saber o que acontecia nessa época em Israel e Judá, para poder transmitir hoje aos irmãos. E Abacuque tem umas curiosidades muito interessantes. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, tá? Embora vai gravar ao vivo aqui é melhor. E depois você pode ouvir, porque eu vou falar coisas aqui que você não vai entender hoje, tá? Mas que você ouvindo a mensagem, você vai mastigando, vai comendo, ela vai comendo, vai se deliciando e vai poder entender aquilo que o Espírito Santo preparou para nós. Amém? Acharam aí Abacuque 3? O meu texto ele é um pouquinho diferente da versão corrigida, então eu vou ler nas duas versões, tá? Vou ler na versão revista e atualizada e depois na versão corrigida. E diz assim o texto. O título é A Oração de Abacuque. E o verso de número 2 diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, atemorizado. Aviva a tua obra, ou arde no fogo a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, que é o mesmo significado, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é a versão revista e atualizada, e a versão corrigida, que talvez está na sua Bíblia, é essa. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E nós estamos aqui diante de um texto muito preocupante, na verdade. E no final da mensagem nós vamos entender o porquê. O porquê esse texto ele é preocupante. Se você perceber um pouquinho, e toda vez que você lê um texto, você tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Não lê o texto correndo, não é? Lê o texto com calma, presta atenção nas vírgulas, nos pontos. Que o texto diz assim, eu vou ler na versão corrigida. Ouvi, Senhor. Ouvi quem? Ouvi o Senhor. A tua palavra, aquilo que Deus falou com ele.
E quando ele ouve aquilo que Deus fala com ele, algo acontece dentro do profeta. Ele temeu, ele ficou preocupado, ele ficou alarmado. Então, algo do fundo do coração dele ecoa e ele pede a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Então o profeta aqui, ele recebe uma mensagem de Deus, que nós vamos saber hoje qual é essa mensagem, e ele pede que Deus então ele transforme a nação de Israel, ele transforme o povo. E a palavra viva, o significado dela é arder em fogo, dar brilho. Então ele pede para que Deus desse brilho ao seu povo nessa época. Amém? Então isso aqui é o significado do texto. O profeta, ele ouve a voz de Deus. O profeta, ele teme aquilo que Deus falou. E ele então, ele tem uma reação espantosa. E a pergunta é: se o profeta pede um avivamento sobre o povo de Israel, significa que, vamos dizer que a igreja naquela época, tá, irmão? Não é igreja, é a nação de Judá, o reino do sul, tá? E vamos dizer sobre Israel. Significa que o povo daquela época carecia de um avivamento, carecia de uma transformação na sua vida. E avivamento não é babaquices. Avivamento não é fazer avião. Avivamento não é ficar pulando de uma perna só. Avivamento não é só falar em línguas. Avivamento não é calúnia. Avivamento não é fofoca. Enfim, avivamento não é um monte de coisa. Então nós estamos aqui diante de um texto que nos fala como deve ser o verdadeiro avivamento. E a oração que ele faz aqui, embora, se a gente ficasse aqui, irmão, até quarta-feira tinha texto para expor. Porque todo esse capítulo 3 é um louvor a Deus em forma de oração. Então cada trecho de cada versículo tem um tipo de explanação diferente. Então o avivamento aqui que Abacuque queria era um avivamento bíblico, uma coisa séria, uma coisa transformadora. Então o primeiro ponto é que o avivamento, ele transforma vidas. Que é isso que foi falado essa noite já aqui, é isso que foi orado, que foi profetizado aqui através do ministério de louvor. É uma transformação, é algo que você sofre uma mudança radical na sua vida. E o profeta aqui, considerado do oitavo dos profetas menores. E por que profeta menores? Pode ser que alguém aqui já ouviu falar sobre profetas menores. O que é um profeta menor? Profeta menor, significa que o livro dele é pequeno. Não como o livro de Isaías, que é gigantesco. Então o Abacuque, Naum, Sofonias e outros profetas, são 14 profetas menores. São livros pequeninos, mas de não menor importância que, por exemplo, Daniel, Jeremias, Ezequiel e outros grandes profetas. Amém? Glória a Jesus. Quando nós nos deparamos com a história da igreja, a igreja de Jesus, nós vemos que em alguns momentos da igreja, a igreja ela sofre de um marasmo, não é? Ou seja, a igreja sofre de uma paralisia. E essa paralisia, ela piora quando as pessoas se acomodam ao anormal. Ou seja, quando a pessoa se acomoda a uma vida mirrada espiritualmente falando. Quando a pessoa ela não quer ter mais experiências com Deus, quando a pessoa ela não quer ter mais transformações do seu caráter, transformações da sua família. Enfim, é quando a pessoa ela fica estagnada, paralisada. Então, e principalmente, isso se faz
na vida de obreiros, quando o obreiro, que é a referência dentro da casa de Deus, ele se paralisa no mundo espiritual, se torna ainda mais difícil que o seio da igreja ela venha a sofrer esse avivamento. Porque nós vamos aprender aqui hoje que avivamento não é espontâneo. Que avivamento Deus não dá a hora que a gente quer, e Deus não dá de uma hora para outra. Eu estou falando do avivamento genuíno. Às vezes a gente vê alguns cartazes, campanha do avivamento, campanha tal, tal. É errado? Não é errado. Só que nós não temos como determinar o dia que Deus vai promover um avivamento. E eu posso te provar isso na Bíblia. É só a gente ir lá para o livro de Atos. No capítulo 1, Jesus, as últimas palavras de Jesus, ele falou: ficai em Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai, que enviaria o Espírito Santo. Então o avivamento, ele requer de nós desafios. Avivamento requer de nós sacrifícios. Avivamento requer de nós adoração. Avivamento requer de nós santificação. Agora você vai assustar o que acontecia na época do profeta Abacuque, porque Abacuque ele é contemporâneo também, na mesma época que Abacuque profetizava, Ezequiel profetizava, Daniel profetizava, Sofonias profetizava e Naum profetizava. Todos esses eram profetas de Deus e que profetizavam. O que estava acontecendo em Judá quando o profeta Abacuque fez esta oração, que está até hoje nos anais da história, e muitos pregadores levam uma mensagem dessa em vários congressos. Repita assim comigo: a nação de Judá sofria de uma crise nacional. Exemplo, Brasil. A nação de Judá sofria de uma crise nacional. Por quê, presbítero Cavalieri? Repita comigo: por quê? Cavalieri. Não é língua estranha, é meu sobrenome, tá? Porque Deus levantou os caldeus, ou seja, o povo da Babilônia, para subjugar o povo de Judá. Porque dentro da nação de Israel havia homens e mulheres que não estavam nem aí com as palavras de Deus. Eles eram pecadores no nível hard, se é assim eu posso dizer, no nível máximo. E aí Abacuque dividido em 3 partes. Primeira parte, repita assim comigo: fé testada. Segundo, fé ensinada. E terceiro, fé triunfante. O primeiro capítulo de Abacuque, ele viu, repita comigo, ele viu. E o terceiro capítulo ele ouviu. Então, algumas particularidades eu quero que você não deixe de prestar atenção, senão você vai perder toda a mensagem. Porque é uma mensagem difícil, mas vai ficar gravada. Muita gente não vai entender algumas coisas, então você escuta de novo depois. Então, Abacuque, acontece 2 coisas com Abacuque. Primeiro, ele viu. Abacuque 1:1. Ele tem uma visão de Deus. Ou seja, Deus se manifesta a Abacuque. Isso é uma teofania. A palavra teofania é do grego. Theos, Deus, e fania, manifestação. Deus se manifesta ao profeta. E ele tem uma visão de Deus. E no capítulo 3 ele ouviu aquilo que viria sobre Judá e a Babilônia. Então acontecia que a crise nacional que se instalou em Judá nessa época era que
as pessoas elas pecavam, e aparentemente existia uma impunidade. Porque quando o profeta se deparou com o pecado de Judá, isso era o povo, e o povo, sabe o que ele fazia? Era o povo de Deus, meus irmãos. Eles adoravam outros deuses, eles prostituíam, eles roubavam, e eles ficavam ricos com coisas que não eram suas. Então, quando o profeta tem uma visão de Deus, e o profeta começa a perguntar para Deus, no capítulo 1, Deus, por que o Senhor não está vingando esse povo pervertido? E Deus então responde até o capítulo, no final do capítulo 2, o que o povo estava fazendo e o que Deus iria fazer. Então, primeiramente, o que o povo estava fazendo? Pecados abomináveis perante a Deus. Chamo isso para o Brasil hoje. O que o Brasil tem feito perante a Deus hoje? Pecados abomináveis. Nós estamos numa crise nacional porque o próprio Deus permitiu. Assim como Judá passou por essa crise, ao ponto de Deus permitir que os caldeus, que era o povo da Babilônia, que ia ser comandado pelo rei Nabucodonosor na época, subjugou todo o povo de Judá, até destruir o templo em Israel. Por quê? Porque o povo não dava ouvidos à voz do Senhor. O povo não dava ouvidos à palavra do Senhor. E eles agiam conforme eles queriam. Isso tem acontecido no Brasil. E Deus permitiu que aconteceu isso em Judá. Porque Deus tinha planos maiores. Fala assim comigo, planos maiores. Planos maiores. Tudo está no controle de Deus. Se o Brasil está em crise, se a nação de Israel estava em crise, isso não me interessa. O que interessa, repita, o que interessa é eu estar na presença do Senhor. Só que muitos sofreram com essa crise nacional em Judá. Porque você sabe o que aconteceu, que Deus permitiu que acontecesse no seu povo, permitiu que os babilônios fizessem o povo de Judá e de Israel, a nação norte e sul, escravos, e eles oprimiam o povo. E muitas vezes acontece isso com a igreja aqui no Brasil, na terra. Sabe por quê? Porque a igreja tem se corrompido. O marasmo dentro da igreja tem trazido o secularismo, o mundanismo, a falta de caráter e a falta de temor. E a falta de santidade. E esse marasmo que atingiu a nação, atingiu a igreja, em várias épocas, meus irmãos. Se você ler o capítulo 2, no verso de número 4 de Abacuque, no final do verso, o profeta diz assim, mas o justo viverá pela fé. Esse texto ele tem uma particularidade, porque foi esse texto que deu a Martinho Lutero a força de trazer a reforma protestante no século XVI. Foi esse texto. O que significa mais o justo viverá pela fé? O justo, ele vai ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Então foi por isso que o profeta, quando viu a Deus numa manifestação, quando o profeta indaga ao Senhor, Senhor, esse povo seu aí, estão pecando, adulterando, roubando, prostituindo, adorando outros deuses, e o Senhor não vai fazer nada? O profeta ele ficou indignado, irmãos. E o que estava acontecendo? O profeta ele pensava que, por causa dessa inatividade de Deus, repita assim comigo, podem estar fazendo besteira dentro da igreja, mas Deus está vendo tudo, e tudo está debaixo do controle de Deus.
Deus está vendo tudo que estão fazendo dentro da igreja brasileira. Deus está vendo tudo que estão fazendo de besteira dentro da igreja. E o profeta, ele ficou indignado, porque ele falava assim: Deus, quando que o Senhor vai subjugar esse povo? Senhor, quando que esse povo vai voltar a te adorar como antigamente? E aí Deus começa a falar para o profeta das coisas do passado, das maravilhas que foi operada em Judá. E o profeta então começa a ter uma revelação de Deus. No capítulo 2, Deus envia 5 juízos sobre a Babilônia. Por quê, meus irmãos? Porque a Babilônia era um povo ruim também, um povo que adorava outros deuses, um povo que matava cristãos, um povo que fazia o povo cristão de escravo. Mas Deus assim permitiu devido à arrogância do povo de Israel. O povo não queria se submeter à palavra. Avivamento é submissão à palavra. Submissão à palavra. Quando eu me submeto à palavra, a chance de eu ter um avivamento na minha vida é muito grande. Porque eu tenho compromisso e comprometimento com a palavra de Deus. Então eles não queriam esse compromisso. Então Deus assim o castigou o seu povo. E muitas vezes a gente vê a igreja sofrendo, porque Deus está permitindo. Porque existem homens e mulheres que se afastaram de Deus, homens e mulheres que são exemplos, um dia eram exemplos, na verdade, não são mais, que se desviaram da fé, e acham que a igreja pode ser conduzida de qualquer forma, acham que a igreja é uma empresa, e não é, a igreja é de Jesus, e tem que ser conduzido conforme Jesus quer. E o povo de Israel era para ser conduzido segundo a vontade de Deus, e o povo não quis. Então vem a palavra de juízo sobre o povo. Os caldeus assumem, eles abatem os assírios, que era um povo também ruim do caramba. Entra os babilônicos e piora. Existe 3 sequestros em Jerusalém, Israel, que eles tomam 3 vezes, três povos. E no terceiro sequestro, que é o exílio, né, que a gente fala, babilônico, eles destroem o templo, ou seja, a igreja que existia lá. Por que de tudo isso, meus irmãos? Nós precisamos entender o que o profeta está querendo dizer a nós essa noite. Porque não sou eu, é a palavra. Então a palavra está nos dizendo que toda crise é permitida por Deus. Só que a crise permitida por Deus, ela tem um ponto para acabar. E Deus envia uma promessa tremenda através do profeta. Então nós não podemos ficar olhando para esse momento. Às vezes nós que estamos há mais tempo na igreja, a gente vê algumas coisas na televisão, no rádio, e a gente fica triste de coisas acontecendo dentro das igrejas. E a gente fala: Deus, será que o Senhor não está vendo? Como foi ministrado aqui o diácono Eduardo sobre o dízimo. Pessoas que fazem de tudo para poder adquirir dinheiro, riquezas e fama através da igreja. Isso é errado. Não vai ser punido? Vai ser punido sim, porque Deus não se deixa escarnecer. Com Deus não se brinca. A palavra diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Do diabo Deus te livra, do homem Deus te livra, mas quem te livrará da mão do eterno? Ninguém. E não é nem horrível e nem horrorosa. Depois você procura no dicionário o que significa horrenda. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então o povo, ele sofreu por causa da sua rebelião. E aí eles foram castigados. O povo babilônico, comandado por Nabucodonosor, sitia toda Jerusalém, destrói o templo, leva todo mundo para ser escravo na Babilônia, para construir pirâmide, para construir palácio, sofrendo na mão dos babilônicos, devido à rebelião do seu pecado.
Não adianta eu pular, profetizar, cantar, pregar, se o meu testemunho de vida não condiz com a palavra de Deus. A palavra é a cura para a humanidade. A palavra é rema na vida do povo. E aí, durante vários anos, o povo fica submetido à escravidão, porque não deu ouvidos à palavra. Eu não estou trazendo para você uma palavra de maldição, de castigo, eu estou falando o que aconteceu em Judá e o que nós temos visto hoje no Brasil. O governo tem exprimido a nação brasileira, sabe por quê? Porque Deus assim o permitiu, porque o povo é rebelde tanto quanto o governo. O povo é ruim tanto quanto o governo. Não fale mal do governo. Olhe para a sua atitude antes. Você só tem credibilidade e autoridade para falar alguma coisa se você estiver vivendo a palavra de Deus. Se você for uma pessoa reta, íntegra, se você não... Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas nós estamos sofrendo hoje no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo. O mundo está sofrendo porque se afastaram de Deus. E Deus permitiu, assim como Judá ficou preso, assim também nós muitas vezes ficamos presos na mão de um sistema corrupto, satanizado, endemonizado, que nós temos que lutar com todas as forças para que nós não fazemos parte desse sistema maligno. Então essa era a situação ruim do povo. E aí o profeta, no capítulo 2, recebe a palavra de Deus, vem com 5 juízos sobre os babilônicos, porque os babilônicos aproveitaram e massacraram o povo. Então fica tranquilo, se tem alguém te massacrando, Deus vai te livrar de qualquer tipo de situação. Deus tem esse poder para te livrar. Quer seja qualquer pessoa que está te caluniando, te prejudicando, te judiando, não tem problema, o tempo vai passar e Deus vai te livrar. Aguenta mais um pouquinho aí de pancada nas costas, que vai fazer calo, mas Deus vai te livrar. E então, depois dessa palavra profética, nós entramos no capítulo 3. O capítulo 3 é uma oração, é um cântico maravilhoso que o profeta fala. E aí esse versículo é o versículo chave. Por que é o versículo chave? Algo aconteceu com aquele homem. Algo aconteceu com aquele homem. Repita assim comigo: o profeta ficou alarmado, entrou em pânico, temeu, fez xixi na calça. Fez xixi na calça, irmão. Ficou em pânico, sabe por quê? Porque ele viu aquilo que Deus poderia fazer aos babilônicos. Então o que o profeta faz? A principal parte da mensagem é essa. Ele ora a Deus, e ele então fala: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Agora eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Eu me sinto alarmado, e quando você ouve a palavra, você fica atemorizado, você sente temor do Senhor? E aí ele faz algo maravilhoso, do fundo da alma dele, do seu coração, soa, ecoa em toda Judá: aviva a tua obra, ó Senhor. Então o que o profeta estava falando? Senhor, batiza todo esse povo com o Espírito Santo. Senhor, aquece o coração desse povo com a tua glória. Senhor, derrama fogo sobre o povo de Israel. Senhor, aqueça esse povo na tua presença. Derrama uma glória, Senhor, tão grande, que esse povo verá nos céus a tua glória.
Então o profeta anseia que Deus avivasse a sua obra, para que a obra não caísse novamente em um marasmo, e a igreja não passasse por momentos de friezas. De frieza. Nós vamos a um culto, e nós não damos glória a Deus, não nos emocionamos durante o ano inteiro, significa que eu tenho algum problema comigo, meu irmão. Significa que eu preciso de um fogo do Espírito na minha vida. E aí eu quero falar, nesses últimos 15 minutos que nós temos, porque não dá para falar tudo que tinha para falar. Mas o que eu vou falar é aquilo que você precisa ouvir. Deus não quer uma igreja que vive um secularismo, ou seja, Deus não quer que as coisas seculares entram dentro da sua casa, entra dentro do meio do seu povo. Deus não quer que o mundanismo entre dentro do meio do seu povo. Ele quer sim que entre pecadores no seio da igreja, e a santidade que a igreja expressa possa então contagiar a vida dessa pessoa, e ela sinta o desejo de ter uma vida reta, santa e lavada no sangue de Jesus. Porque quando eu me deparo com a minha Bíblia Sagrada, ela diz que quando viria o Consolador, ele iria convencer o pecador do juízo, da justiça e do pecado. Eu não sou nada, eu sou um verme na presença de Deus, e não tenho poder de convencer ninguém. Era isso que o profeta queria para o povo. Povo de Deus, vocês querem uma vida transformada? Então vocês precisam mergulhar num caldeirão fervente da glória de Deus. Não é para vocês plantarem bananeira, não é para que hoje vocês profetizem e amanhã vocês estejam no marasmo de novo. O profeta queria que o povo recebesse uma ardência, que essa ardência ela fosse progressiva. E hoje às vezes a gente vê uma pessoa cantando, pregando, orando, passa 2 semanas, ela está igual. Na 3ª semana, no 5º mês, no 7º mês, você vê essa pessoa já desanimada, cabisbaixa, querendo desistir. O que é isso? É falta do avivamento de Deus na vida dela. Aí eu quero entrar no último tópico. Na verdade é o primeiro, mas eu vou considerar como o último, porque eu tinha mais 3. E o primeiro tópico seria as últimas palavras do mestre. Abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 1. Acharam? Olha o que diz o verso 4. Olha como que começa um avivamento. Jesus falando aos seus discípulos as suas últimas palavras. Jesus iria aos céus e ele deixa uma última palavra para os seus discípulos, talvez a mais importante, aquela que transformaria a vida de Israel. Verso 4. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis avivados com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, vai receber uma ardência com o Espírito Santo, vai receber um brilho com o Espírito Santo de Deus, não muito depois desses dias. E a Bíblia não relata, mas eles ficaram 10 dias orando. Avivamento genuíno, bíblico, requer sacrifício da igreja. Da igreja. Se nós oramos, se nós temos a palavra avivamento no nosso nome, nós queremos que as pessoas novas que vêm vindo recebam essa transformação. A igreja de Cristo precisa orar para que isso aconteça.
Porque Jesus falou: fica aqui, não saia daqui. E teve gente que saiu. Teve gente que saiu porque eles não aguentavam ficar 24 horas orando. E alguns saíram. Não suportaram. E avivamento, para que haja um avivamento genuíno, meu irmão, é sacrifício. Dói na alma. Tem que querer muito. Não tem que querer um pouquinho, tem que querer muito, com todas as forças da sua alma. E eles ficaram 10 dias orando, lá no pináculo do templo de Salomão, 10 dias orando, e aí aconteceu algo tremendo. O que nós lemos em Abacuque? Abacuque, ele teve o quê? No capítulo 1, uma visão, e depois ele ouviu. Capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se, acompanha aí na sua tradução para você não pensar que eu estou fazendo uma exegese, colocando coisas no texto que não existe. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar com o mesmo objetivo. De repente, não é programado, não tem como programar. Eles buscavam, mas eles não sabiam quando ia acontecer. Então nós até podemos programar, dia tal vamos fazer isso aqui. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Porque é o Espírito de Deus que faz e que opera conforme Ele quer. Porque Ele, sendo a terceira pessoa da Trindade, Ele tem a sua personalidade e as suas vontades. E de repente, veio do céu um quê? Um som, e o som você ouve. O que o profeta Abacuque, ele ouviu? A palavra. De como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu do quê? Da glória de Deus, da sua presença. Porque a manifestação do Espírito Santo atrai a glória de Deus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Como que eles viram as línguas como que de fogo. Porque sabe o que acontece? Que o povo de Deus tem que ser crédulo. Coisas espirituais nós temos que ver. Sinais é para se ver. Até o incrédulo tem que ver o sinal. Apareceu, ou seja, eles viram línguas como de fogo, repartidas para cada um dos crentes. Desceu um anjo lá do céu e contou: quantos crentes tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 120. Então manda 120 línguas como de fogo. Desceu e eles foram cheios do Espírito de Deus. E eles falaram em outras línguas e profetizavam. O povo de Deus precisa de uma transformação. Eu quero te dizer que palavra sem o Espírito, ela vai até um certo ponto e para. O Espírito sem a palavra vai até um certo ponto e para. Para ser completo tem que ter a palavra e o Espírito. Não adianta nós só ensinarmos a palavra. Tem que haver no nosso meio o poder de Deus manifesto através da vida da igreja. Porque quando alguém chegar aqui, um cego, um paralítico, um mudo, um surdo, de repente vai vir um vento do céu impetuoso e vai tomar conta da nossa vida. E esse mudo vai falar, e esse cego vai ver, e esse paralítico vai andar, e ele vai sair para aí e vai falar assim: gente, eu fui numa igreja ali que é lá, é tão quente lá, é tão quente, que o negócio parece que está pegando fogo. Ali Deus fez algo na minha vida. Mas eu ouvi primeiro a palavra. Eu dei crédito à palavra. Porque se nós não darmos crédito à palavra, nós somos como aquele homem que edificou a sua casa numa areia. É a palavra que tem poder, é a palavra que nos liberta, é a palavra de Deus que produz em nós o verdadeiro avivamento, porque o profeta, ele ouviu a palavra que Deus liberou. Eu tenho 5 minutos.
Volta lá em Abacuque para você dar muito glória a Deus e começar a ter uma vida diferente espiritual, meus irmãos. Os dons espirituais estão aí, meus irmãos. A sua vida pode ser transformada. Tanto crente que caminha cabisbaixo, triste, meu irmão, faça um voto com Deus, meu irmão. Comece um propósito de jejum e oração na sua vida, hora de noite, de madrugada, no banheiro, tomando banho nu, não tem problema não. Deus te conhece de qualquer jeito. Na cozinha fazendo comida, as irmãs lavando louça, os homens lavando carro. Meu irmão, tem uma vida de comunhão com o Espírito de Deus. Eu não tenho preguiça de orar, minha mulher sabe. Todo mundo vai dormir na minha casa e ela fala: nossa, você vai estudar essa hora? É meia-noite, é 1h da manhã. E eu falo para ela: e depois de estudar ainda vou orar aqui uns 20, 30 minutos. E é a melhor hora do meu dia, porque é onde eu começo a orar e Deus manifesta a sua presença, e aquela nuvem de glória parece que toma conta da minha sala. E de repente as lágrimas começam a escorrer do meu rosto. E eu não quero mais que pare esse momento. E é isso que faz de mim uma pessoa diferente. Uma pessoa que quer viver em santidade. Uma pessoa que tem respeito pela pessoa do pastor. Uma pessoa que tem respeito pela vida de cada um. É você que tem que se espelhar nisso. A pessoa que transborda o Espírito Santo, ela tem amor ao próximo. Ela não tem preguiça de ofertar, não deixa a carteira em casa. Vou trazer só a carteira de motorista, não vou levar nem o cheque. A pessoa cheia do Espírito Santo não tem medo de ir aonde Deus mandar, meu irmão. A pessoa cheia do Espírito Santo ama, perdoa. Quem é cheio do Espírito Santo perdoa. Quem é cheio do Espírito Santo ama o mendigo. Quem é cheio do Espírito Santo ama o drogado. Quem é cheio do Espírito Santo ama a prostituta. Quem é cheio do Espírito Santo ama até a sogra. É brincadeira, essa eu não resisti. Mas é uma realidade. Eu amo a minha sogra, que ela faz a comida que eu gosto. E ela é uma bênção na minha vida. Então quem é cheio do Espírito Santo, irmão, ama até aquilo que o homem odeia. Mas nós precisamos disso. E eu vou te falar, o resultado da oração de Abacuque, meu irmão. A oração dele, Deus não deixou que caísse em terra sem que acontecesse. Olha o que aconteceu depois que o profeta orou. Eu vou te falar só do verso 3. Do livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 3, que diz assim: Deus vem de Temá, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. São 4 tópicos que eu ia falar e não dá tempo. O primeiro, Deus vem de Temá, uma manifestação de Deus na terra. O profeta orou e Deus se manifestou a ele. Quem sabe, meus irmãos, um dia que nós estivermos aqui orando, em união, em comunhão, de repente a gente parece que sente esse teto abrir, e a glória de Deus toma esse lugar num jeito que aquele que não era batizado seja, aquele que é batizado será renovado, aquele que não fala em línguas vai falar, aquele que nunca aconteceu nada vai ter uma visão dos céus, mas tem que acreditar nisso. A segunda coisa que aconteceu, do monte Parã vem o santo. Isso daqui fala a questão de santidade sobre a vida do povo. Esse texto, ele é um texto a qual os muçulmanos eruditos, eles afirmam que esse texto comprova a vinda de Maomé para os muçulmanos. E esse texto, na verdade, não está falando nada disso. Até porque essa cidade de Parã, ela fica a centenas de quilômetros distante lá da Meca, da onde veio Maomé. Então esse texto aqui é um texto que os muçulmanos, eles fazem uma heresia terrível.
E esse texto está falando da glória de Deus. E a sua glória cobre os céus. Então o profeta viu a glória de Deus sobre os céus de Judá. Então é essa glória que precisa inundar a sua casa, a minha casa, as reuniões que nós fazemos, as orações, a escola bíblica dominical. Já imaginou, o diácono desce e começa a orar na escola bíblica, de repente um irmão é batizado com o Espírito Santo, o outro irmão tem uma visão, um irmão perdoa o outro, porque não é só também o reprepré de Jeová, tem as outras coisas. Não adianta eu falar que eu sou cheio do Espírito Santo e amanhã eu estou xingando o trânsito, eu estou maldizendo o irmão, eu estou amaldiçoando o outro. É cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que brilha, que é um brilho que o mundo não pode dar. Então eu amo minha esposa até mesmo quando ela briga comigo. Eu amo o irmão, amo a irmã. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a minha vida é completamente diferente dos padrões do mundo. E você não pode trazer os padrões do mundo para a igreja, porque vai haver um conflito. Não pode. Então é a palavra que tem razão. E por último, e a terra se enche do seu louvor. Quando o profeta tem essa visão da manifestação de Deus, quando o profeta vê a santidade de Deus, porque sem santidade não tem como alcançar o avivamento. Um povo que deseja ter visão dos céus, ter coisas espirituais, tem que buscar a santidade. Santidade é fugir do mal e da aparência do mal. Santificação, jejuar, orar, buscar ser uma pessoa melhor, mais justa, transformada. E aí quando o profeta vê essa santificação de Deus, quando o profeta vê a glória de Deus, então todo Judá louva ao Senhor. Então na glória de Deus nós temos que louvá-lo, adorá-lo, e não tem avivamento sem adoração. Então o avivamento é um conjunto de ações da igreja para que haja uma transformação dentro da igreja, e isso na vida do crente. E essa transformação na sua vida vai impactar pessoas aí fora, porque as pessoas vão querer ficar com você. Nossa, você é um crente, você não é chato, né? Porque tem uns crentes chatos pra caramba, que tem hora que nem eu quero ficar desses crentes chato. Mas você é um crente legal, cara, você fala umas coisas diferentes, você tem uma paz aí, um brilho diferente, é onde você, Jesus na veia, e o Espírito Santo vai te usar. Para que isso aconteça, tem que haver um derramamento massivo na igreja brasileira, na igreja mundial, para que haja uma transformação no mundo. Deus precisa da sua oração, crente bonito, amém? E a conclusão é essa: sem avivamento não tem como sobreviver a esse mundo tenebroso. Quem tem coragem aí, compre aquele livro que minha esposa está até lendo. Como que chama, filha? Este Mundo Tenebroso. Dá uma lidinha em 30 paginazinha, em jejum, para você ver o que vai acontecer. Tá? Depois você conta aqui o testemunho. Não tem como sobreviver sem avivamento. E esse avivamento começa com você, dentro da sua casa, dentro do seu coração. Ouvi a tua palavra, Senhor, e fiquei alarmado, fiquei conturbado, fiquei preocupado das coisas que iriam acontecer. Então eu vou orar para que Deus manifeste a sua glória dentro da sua casa. E aí, meus irmãos, eu tinha aqui uns 400 versículos para falar sobre a manifestação da glória de Deus, mas o tempo não dá, e eu peço a gentileza de você ficar em pé. Amém, irmão? Feche os seus olhos. Pai, ouvimos a tua palavra e tememos, e nós ficamos alarmados, Senhor, porque o Senhor permitiu, ó Pai, que os babilônicos, Senhor,
subjugasse o teu povo, sequestrassem, torturassem eles, Pai, e até mesmo destruísse o templo, Pai. Mas depois eles foram punidos por tal horror. E o Senhor glorificou o seu nome na vida do teu povo, Pai. Derramando glória, Senhor. Derramando, Senhor Deus, a tua virtude sobre aquele povo que tanto precisava, Pai. Então nós queremos, Senhor Deus, ser pessoas diferentes. Não perder, Senhor Deus, o foco que é Cristo. Não sair, Senhor Deus, plantando bananeira, pulando de um pé só, falando besteira, fazendo coisas a qual a tua palavra não diz para nós fazermos. Mas um avivamento genuíno, baseado na tua palavra, Senhor. Um avivamento, Pai, a qual nós vemos lá em Crônicas, em Daniel, em Atos dos Apóstolos. Porque houve uma mudança de vida, Pai. Este é o avivamento genuíno, meu Pai. Então nos ajuda a nós alcançarmos essa graça. Nos livra, Senhor, do marasmo. Nos livra, Senhor, do mundanismo. Que nós possamos expressar a tua santidade, o teu amor, a tua retidão. Senhor, algumas vezes falamos que somos cheios do Espírito Santo, mas maldizemos o nosso irmão, não olhamos na cara do nosso irmão. Que tipo de avivamento é esse que nós estamos vivendo, ó Pai? Mas ajuda nós, Senhor Deus, a temer ao Senhor, a olhar para dentro de nós, e que esse avivamento, ele começa dentro do nosso caráter, dentro do nosso coração, que tanto precisa da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe para que você entenda essa palavra em nome de Jesus.